Isso, os nossos problemas continuam e as instituições têm que lutar no sentido de trabalhar com campanhas de conscientização, porque muitas vezes é óbvio que sempre se trabalhará com campanha de conscientização, mas o grande problema é que as campanhas passam a ser necessárias porque a gente não tem estrutura. Por mais que se queira, por mais que o gestor queira, não tem estrutura, não tem recurso, não sobra para essas coisas. Os governos dão um jeito de amordaçar os municípios que têm a responsabilidade de fazer esse atendimento. E cabe aos profissionais de cada município, em sua forma diferenciada, e aqui eu não estou analisando se faz bem ou se faz mal, se deveria ser mais ou menos, porque eles estão cumprindo o cronograma que está estabelecido, o que é possível fazer. Então, quando eu falo das campanhas, as campanhas acabam sendo fundamentais, porque é através das campanhas que a gente consegue conter um pouco, quer dizer, as pessoas se autoanalisando, as pessoas buscando fazer um trabalho melhor dentro da sua sociedade, do convívio com as pessoas conseguem trazer uma vida melhor, denunciando, enfim, fazendo o que pode ser feito, porque, lamentavelmente, o bom seria se nós tivéssemos um país extremamente educado, com pessoas educadas e tendo uma consciência melhor de vida. Aí, claro que isso é o resultado de um monte de fatores. Machismo, as coisas mal conduzidas, processo de família mal orientadas, enfim, que culmina com violência. Violência, violência e violência. Então, quando você tem uma polícia hoje, por exemplo, que tem um trabalho muito interessante nesse ponto, com as delegacias, inclusive, criadas nos últimos anos, tanto a Polícia Militar com a sua rede Catarina, quanto a Polícia Civil com toda a sua estrutura montada de defesa da mulher, mesmo assim os índices são altos. E vocês que trabalham na área social da municipalidade, do CREAS, do CRAE, de tudo mais, da própria... Vocês recebem essa carga, Vocês recebem esse amontoado de denúncias, enfim. E tem que conviver com isso. 2 psicólogas estão aqui para tratar com a gente sobre essa questão do agosto lilás, que é uma forma de combater a violência contra a mulher. Tatiane Martins, psicóloga e coordenadora do CREAS, e Kathleen Bittencourt, psicóloga que atende diretamente as mulheres. Pode ser Tatiane, pode ser a Kathleen, enfim, quem cumprimenta primeiro. Tatiane, pode ser? Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí na Rádio Cidade. É um prazer, muito obrigada pelo espaço para estarmos aqui falando um pouquinho sobre o mês de conscientização aí de violência contra a mulher. Ouvindo e assistindo, Isso, ouvindo e assistindo, isso mesmo. Kathleen, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Vocês conseguem ser simpáticas assim quando chega uma mulher, por exemplo, na frente de vocês, totalmente assim, que vocês sentem machucada? E porque o que elas precisam? É carinho no primeiro momento. No primeiro momento é acolhimento, Então, se ela quiser um sorriso, a gente vai conseguir dar um sorriso. Se ela precisar de um abraço, a gente vai estar lá para dar um abraço. Mas, principalmente, o ouvido muito ativo, A escutar o que ela está nos passando e buscar entender, num primeiro momento, tudo que ela tem de carga, de histórico, para a gente trabalhar a partir disso. Nós estamos falando nesse momento para milhares de mulheres, muitas das quais sofrendo com isso, E às vezes sofrendo silenciosamente, porque tem medo da reação do agressor, do algoz, tem medo às vezes da má interpretação da sociedade, da própria família às vezes, que interpreta mal. E aí, qual é o volume que vocês recebem dessas mulheres no dia a dia? É um volume que vocês consideram normal ou ele é incomum, ou ele é acima da realidade dos índices que a gente tem no Brasil afora? Não, a gente tem um número bem alto, infelizmente, nesse ano no CREAS passaram 73 mulheres. 73. Hoje, em atendimento, nós temos 41 mulheres, que estão em acompanhamento, que a equipe faz o atendimento aí para que ela consiga realmente sair desse ciclo de violência que ela está vivenciando. Agora, isso tudo porque tem esse trabalho correlato também de polícia e tudo mais, Isso. Quando vocês já recebem pós a apresentação policial, ou vocês têm casos que vocês têm que encaminhar esse processo junto à autoridade policial? Como é que funciona isso? Acontece as duas formas, Tanto pessoas que procuram o serviço como demanda espontânea, que tem conhecimento do que é o CREAS, do trabalho que a gente faz, mas a maioria vem pela Rede Catarina, pela delegacia, enfim, Eles encaminham para nós fazermos esse acompanhamento. Passa por lá, cai na mão de vocês, Isso. Vocês dão
Ou então cai na mão de vocês levam para fazer o procedimento. Aí, quando elas vêm por demanda espontânea, né, é orientado que ela registre um boletim de ocorrência. Muitas vezes as mulheres têm essa resistência, mas a gente tenta conscientizar justamente da importância de que se faça para que medidas, né, judiciais sejam tomadas, enfim. Ou uma medida protetiva, se for o caso. Tanto a Kathleen, né, como a Tatiane pode me responder. Assim, é claro que vocês talvez não tenham números exatos, mas existem muitos casos de mulheres que já estão com aquele procedimento de autoproteção, como é que medida protetiva. Medida protetiva. Que já estão com aquela medida protetiva e mesmo assim continuam sendo vítimas? Acontece muito descumprimento no município de Tubarão, né? A gente sabe que a polícia também é muito ágil nesses casos, porque o que acontece? A mulher faz a medida protetiva, o homem mesmo assim não aceita essa imposição judicial de que ele não pode se aproximar dela, que ele não pode fazer contato, às vezes ele tenta contato por terceiros, né, para tentar atingi-la. Então acontece, é frequente, mas as mulheres também já estão entendendo que quando elas notificam esse descumprimento, o homem pode vir até ser preso. Então, ela tem essas possibilidades, né? Mas ela também não tem aquela questão da famosa ameaça? Se tu me denunciar, eu me aproximei, se tu me denunciar, eu vou te matar? Acontece muito, né? Uma das principais violências é a ameaça. A violência psicológica, é a privação, você depende de mim, então se você fizer algo contra mim, você também não vai existir, né? É sempre aniquilar a mulher. Então, apesar da ameaça, a gente tem outras possibilidades, né? Inclusive, a gente usa, vamos supor, a mulher chegou no CREAS por demanda espontânea. Ela não conseguiu fazer a medida protetiva, não conseguiu ir até a polícia pelo medo que ela tem com relação à vida dela. Sim. A gente consegue, se ela tiver filhos, a gente consegue pedir uma medida para os filhos. E aí ela também vai ser protegida. Ela acaba protegida. Sim. E aí não foi ela quem solicitou, mas a gente faz dessa forma para que ela tenha alguma segurança, para que a polícia saiba o que está acontecendo, para que ela, quando acontecer alguma situação nova de violência, ela já tenha uma proteção. Geralmente a mulher, nas famílias em que a mulher é vítima, os filhos acabam também sucumbindo a essa violência, ou tem casos em que a agressão do homem é só para com a companheira, no caso? A agressão contra os filhos sempre vai acontecer porque eles vão presenciar, né? Eles vão presenciar e vão sofrer uma violência psicológica, com toda certeza. Porque se você vê a sua mãe sofrendo uma violência física, sendo chamada por algum termo pejorativo, isso te magoa, né? Ela é uma das principais pessoas da sua vida, a pessoa que você mais ama, e ela tá sofrendo esse tipo de violência dentro de casa, os filhos também são vítimas. Tem caso de homem que chega lá, ele acusando as mulheres de estar sendo agredido ou está sendo forçado a tomar uma situação, enfim, nesse sentido? Até o CREAS não nos ocorreu. Não para nós, não. Não chega. Vocês já ouviram casos assim, já ouviram falar de casos assim, que o homem é que acaba sendo a vítima de todo o processo, né? Eu não estou dizendo que isso é o normal, porque não é o normal. Daqui a pouco o homem nem é ameaçado por agressão, ele é ameaçado por outras coisas, né? Vou te dizer que tu tens um filho, vou te denunciar de alguma coisa que tu não fizesse, nesse sentido, né? É mais assim eu acho que é uma agressão das ameaças do que pode acontecer, e o cara acaba se sentindo também constrangido e até mesmo amordaçado e ameaçado, né? A ameaça também é uma agressão, né? Sim, é uma violência psicológica, violência psicológica, exatamente, Mas assim, então, hoje, e as campanhas são exatamente de proteção à principal vítima, que é a mulher. Isso, e assim, né, Milton, os números estão aumentando muito, assim, e a gente se preocupa muito com isso. Né? A gente até estava conversando, e a Kathleen, assim, como tem aumentado o número de feminicídios, né, as agressões, as medidas protetivas, então, assim, é um aumento bem significativo. E aí a importância das pessoas saberem, dessas mulheres saberem que elas não estão sozinhas, né, que elas podem contar com uma rede toda que tem aí de acompanhamento e de atendimento. Né, tem aí, né, e a gente não faz esse trabalho sozinho enquanto CREAS, nós temos aí as delegacias, né, a Polícia Civil, a Militar, nós temos o Ministério Público, uma parceria muito boa do município com o Ministério Público, o promotor, Dr. Fred, o Judiciário, enfim, é toda uma rede que tem aí para fazer esse atendimento e para proteger essa mulher, essa família, né? Eu sei que a questão esse processo é um processo um pouco mais administrativo e depende, o gabinete do prefeito é que responde por isso, o próprio prefeito já se manifestou sobre isso, colocou dos problemas que existem. Mas em que pé está a Casa da Mulher brasileira, que é um mecanismo que se teria para utilizar
ainda está com dificuldades de adequação à nossa realidade, né? Tem alguma novidade com relação a isso, não? O que a gente tem de informação, né? Na verdade, a Casa da Mulher Brasileira é um local também de atendimento, né? Multiprofissional, e é bem essa questão. Agora é de adequar a questão da financeira, né? Enfim, de recursos. Nesse sentido agora. Depende do gabinete do prefeito. Né? Depende de lá. Se o dia estiver funcionando e estiver nas mãos de vocês, vai ser ótimo, né? É uma coisa que vai ajudar também, né? Naturalmente vai ajudar. Hoje, qual é o caminho que a mulher que está nos ouvindo agora e que eventualmente esteja tendo algum assédio, alguma violência, enfim, ela deve procurar? Além de pensar em ir lá na polícia, fazer uma denúncia lá na Delegacia de Proteção à Mulher, que existe, né? Se quiser ir diretamente no serviço de vocês, procura especificamente algum órgão ou é na própria fundação de social? Não, pode ir direto lá no CREAS, né? Ou ligar para nós. O CREAS funciona onde? Na Rua Januário Alves Garcia. Na Januário Alves Garcia. Isso, 245. Pode ligar para o 180, mulher que tem medo, né, de estar indo no local. O 180 é nacional, né? É denúncia anônima, Isso, né? é denúncia anônima, ela pode estar denunciando, eles vão orientar tudo o que eles têm que fazer, pode procurar delegacia especializada, enfim, né? Tem vários meios aí dela estar procurando ajuda e sair desse ciclo que ela está. O 180 é um atendimento nacional. Isso. Mas ele faz o contato com vocês, falando do caso dela, não? É um caso que ela só consulta lá para conversar com eles? Ela pode... Tem várias formas. Ela pode buscar orientação ou já fazer a própria denúncia, ou até alguém do entorno dela, um vizinho, um conhecido, faz essa denúncia encaminhada para a polícia, geralmente. Aí o Sistema Nacional se encarrega de encaminhar. Isso. Olha, cidade tal comunidade tem um problema assim. Isso. Exatamente. Você falando que hoje tem quantas mulheres que estão hoje sob atendimento de vocês? No CREAS hoje a gente tem 41 mulheres. Como é que é esse tipo de atendimento? Como é que vocês desenvolvem ele? São diferenciados? Alguns mais sérios, outros não tão sérios? Como é que funciona? Cada caso tem a sua particularidade. Então a gente vai atender diante da demanda que está vindo. Tem mulheres que vão precisar de atendimentos semanais, quinzenais. Outras precisam mais de um encaminhamento para a creche, para o filho estar ali sendo acolhido e assistido no ambiente da educação, para uma psicoterapia. Então, a gente vai trabalhando diante da demanda que a gente tem. A gente conversa com a rede toda para conseguir atingir a superação da situação de violência. Então, a gente pode fazer atendimentos mais frequentes ou pode fazer atendimento mais por WhatsApp. A gente tenta assistir aquela mulher da melhor forma possível para ela, né? Porque existe toda uma preocupação, me parece, por parte de vocês, que não é só dar assistência a ela e proteção a ela, ou orientação psicológica. É o resultado disso na consequência direta para a família, para as crianças, que daqui a pouco pode estar deixando de ir na sala de aula, tá deixando de ir para aula porque a mãe está desorientada e elas têm medo também, né? Tem criança que daqui a pouco não quer sair de casa porque fica achando que a mãe, coitada, vai estar lá e vai apanhar. Tem essas coisas também? Sim, tem. É o que a gente fala, né? As crianças, os filhos que estão vivenciando essa situação de violência em casa vão carregar marcas para a vida, né? Então, assim, às vezes uma filha que acaba repetindo, né, esse tipo de relacionamento que a mãe tem ali, que ela presencia. Então, isso é a importância das mulheres identificarem, né, perceberem que elas não estão sozinhas para que elas consigam romper esse ciclo de violência e isso tudo é o melhor para os filhos também. E pela experiência que vocês têm, pelo que vocês ouvem, qual é o maior problema? É a cachaça? É a droga? É o machismo mesmo? É a dominação do homem? Essa coisa de que o ciúme não faz mal a ninguém, que eu acho odioso isso. Eu sou radicalmente contra o ciúme. Para mim, o ciúme é uma doença. Sim. Ciúme é uma doença. Então, acho que é tudo um pouco, né? É o aglomerado de situações, mas o machismo, com certeza, ele é o estrutural. Ele é a base da violência. A base da violência. O que agrava são os problemas de saúde, um transtorno mental, mas não é por causa disso que o homem vai ser violento, o uso de drogas, mas o principal é o direito de posse, a ideia de propriedade daquela pessoa, a submissão, né? Até porque às vezes tem o cara que fica bêbado e aí fica bebum mesmo, fica até mais engraçado do que violento, e tem o drogado que não faz nada. Tá drogado, não tem... O grande problema é o caração, sem problema nenhum, sem domínio de nada, e acha que a mulher tá, né, que a mulher não pode se expor, e começa uma discussão e manda ela calar a boca, e daqui a pouco não quer calar, e aí a coisa complica mais ainda, e ele parte para a violência. E aí, esse homem machista que faz uso de álcool, por exemplo, o álcool ele vai inibir alguns valores éticos que a gente tem. Então ele já é machista. Quando ele bebe, ele piora. Piora. Né? É um agravante. Ele serve como
ele serve como combustível. Torna uma desculpa, né? Eu bebi, foi por isso que eu te machuquei. Exatamente. Mas eu não faço isso. Exatamente, mas aí faz, né? Faz. Qual é o intuito, até para a gente entrar para o encaminhamento, vocês têm alguma programação específica para o mês de agosto, em virtude de ser o mês do Lilás, né? Sim, a gente tem todo um cronograma, né? Amanhã a gente vai fazer um encontro no CREAS para as mulheres que são atendidas lá. Sim. Nosso objetivo é falar sobre os direitos dela e os acessos também, assistência jurídica. Muitas delas não têm conhecimento que elas precisam de advogado, têm direito à pensão alimentícia, guarda, visitas, regularizar, né, a questão delas com o autor e também movimentação de processo de medida protetiva. A gente também tem no dia 19 uma reunião ampliada, né, com a rede de atendimento. Nós estamos programando aí também uma caminhada, né, na cidade aí para que as pessoas, né, para conscientização. Teremos também encontros, né, nos CRAS para conversar um pouquinho com as mulheres também que são acompanhadas nos territórios, né, para falar um pouquinho sobre a campanha. E aí dia 16 também isso. Vai ter o CRAS no bairro, né, no bairro da Congonhas e Mato Alto, para também trabalhar naquele território. A saúde, ela está com esse comportamento de ir até o local, ofertar atendimento, então o CRAS e o CREAS também vocês farão parte disso. Vão acompanhar a saúde para também fazer um trabalho nesse sentido. Existe algum bairro em Tubarão, e se vocês acharem que isso é indelicado ou antiético, fique à vontade, não respondam. Mas existe algum bairro onde há uma incidência maior de violência contra as mulheres? A gente está tentando fazer um monitoramento, mas é bem espalhado, assim. Não tem um território, nem uma classe social específica, né? Não? Não, é bem espalhado pelo município. A gente vai tem gente estudada aí, formadinha, com diploma, com tudo, que também parte para essa de bater na... Infelizmente acontece. Tem. Todas as classes. Apesar de que eu acho que o grande índice é onde as pessoas estão com menos estudo, né? Menos formação, né? Psicológica, enfim, menos orientação. A vulnerabilidade, ela agrava os casos, né? A gente sabe, a vulnerabilidade social, a dependência financeira da mulher. Exatamente. Mas ela pode ser dependente financeira também de um homem com uma classe social mais elevada. Como tem, né? Isso. Sim. Como tem, né? Tipo de violência. E às vezes é até mais perniciosa, porque ela não se transforma em física, ela é lenta e vai mexendo, ela não cria feridas, ela cria cicatrizes internas que são piores, né? E aí faz a mulher duvidar da própria sanidade, né? Será que ele é realmente tão violento assim? Porque ele me dá tudo. Será que não sou eu que estou ficando maluca, né? Será que não sou eu que estou imaginando coisas? E o homem faz muito isso, né? Para que a mulher, ela não tenha credibilidade, né? Que, ela é louca, olha o comportamento dela. Então, assim, e a violência, dificilmente ela já vem com uma agressão física. Vai aos poucos. Mas essa questão dessa discussão, não é na hora de uma discussão muito mais séria? Porque a mulher, quando discute também, a mulher que quer discutir, ela discute, né? Ela discute, ela trepa em cima da cama. Não estou tratando aqui, não estou dizendo que isso é generalizado e que a culpada sempre é a mulher. Não estou falando isso, por favor. Mas tem alguns casos em que o cara diz, deu, bum, e a coisa continua. Aí não vem essas ofensas verbais, isso não é muito do momento, da caloria da discussão. Porque depois reflete, não é nada disso, diz que não gostava dela, mas gosta, não tem essas coisas também. Vocês chegam a enfrentar, assim, situações em que as pessoas vão lá não para denunciar agressão, mas para conversar e bater um papo e tentar encontrar, porque vocês são psicólogas, né? Sim. Vocês entendem um pouco disso. Vocês já fizeram divã na vida, eu vou fazer um dia de divã. Quer dizer, vocês vão ter essas pessoas passando para vocês o problema. Quando nos procuram já tem a situação de violência, né? Já tem. Não, lá dentro daquele contexto, né? Mas no contexto pessoal, familiar, conversando com os amigos e tal, pinta também pessoas assim que dizem, eu não aguento mais, é tanta discussão, né? Mas aí também a gente tem opções, né? A gente tem os direitos de escolha. Então, quando eu vejo que meu relacionamento tá arrumando para aquele caminho de ofensa, cabe a mim também saber o meu limite, né? Cai fora. Eu sei que eu vou ultrapassar esse limite, eu sei que eu posso me tornar violento. Às vezes, minha opção é sair dessa relação, né? A mulher também pode ser violenta, mas... tem esse direito, né? E tem esse Exato, direito ela tem que ter esse direito, né? De romper esse relacionamento, de colocar os limites dela, dizer o que ela merece ou não. Um abraço a essas meninas, Tati e Kathleen, que fazem um lindo trabalho no CREAS. Quem fala é a Adriana Porto, que deixa vocês, mas não sai de vocês, porque a Adriana está em outra... A Adriana é nossa, né? Sempre vai ser. A Adriana está lá na Câmara, né? Mas ela não esquece desse trabalho que foi desenvolvido durante anos ali, né? Ela está hoje destinada na Câmara, mas a Adriana realmente fez um trabalho interessante aqui nesse contexto, né? Meninas! Ótimo trabalho. Felicidades nesse contexto de vocês, né? Que tudo dê certo, que essas semanas aí, né? Esses dias aí do mês, que é o mês todo,
vocês tenham sempre sucesso e se precisarem, manda pra gente aqui as coisas individuais, dia a dia, manda pra nossa produção, hoje o CREAS vai estar em tal lugar fazendo aquele programa, que aí eles botam como notícia aqui. Sim. Tá? Não necessariamente precisa de uma entrevista, a gente vai divulgando como notícia, tá bom? Tá ok. Ótimo. Tatiane, né? Tatiane. Kathleen, obrigado pela presença de vocês, tá? Então a gente que agradece. E nós estamos aqui. E se você não conseguiu ouvir a entrevista num todo, muito interessante, com bastante peculiaridades que elas colocam nesse dia a dia da violência da mulher, entra na nossa gravação aí daqui a pouco no canal do YouTube, tá tudo lá gravadinho, certinho. A entrevista com elas que mostra um pouco de por que é preciso termos um mês lilás. Porque é o símbolo de proteção às mulheres que continuam cada vez mais sofrendo nas mãos da violência. Violência que parte de um companheiro, violência que parte de um parente, violência que parte de um ex-companheiro. Violência em si que, pela fragilidade da mulher, acaba sendo dominante e estarrecedora nos seus índices e dados. Você pode ajudar, você pode participar conosco. E você, mulher, que está passando por algum processo nesse sentido, denuncia. Não custa nada. Pelo menos chamar a atenção da pessoa que está ali causando mal e muitas vezes, daqui a pouco a pessoa até por insuficiência de conhecimento não consegue perceber que causa tanto mal assim, né? São 8h47, eu vou ao rápido intervalo para trazer